Eu sou como eu sou o pronome, pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou presente, desferrolhado e indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou vivente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Cogito, de Torquato Neto, grande poeta brasileiro. Opa, vejo que vocês já chegaram. Peço perdão pela minha falta de cordialidade. Claro, não há jeito melhor de começar mais um episódio do nosso telecurso favorito, senão com um belo poema. Sejam bem-vindos ao telecurso Física no Sensweig. Meu nome é Timóteo César. Na última aula, vimos sobre as partes do violão e como este instrumento fabrica o seu som. Hoje nós vamos responder perguntas sobre a última aula. Tá escrito bem aí no roteiro que deixei para você. Bem lembrado, alguns de vocês ficaram com dúvidas sobre algumas coisas. Semana passada, nós vimos as partes do violão. Braço, cabeça, tarraxas, trastes, casas, trampo, rachilho, e que quando uma corda vibra a uma dada frequência, que é determinada pelo seu comprimento e espessura, ela faz o ar em volta vibrar a mesma frequência, e assim chega o som aos nossos ouvidos. Quando tocamos a corda do violão, ela vibra como qualquer outra corda esticada, mas aqui o corpo e a boca do violão têm um papel de amplificar esse som para escutarmos. Estão lembrados disso tudo? Bom, parece que nossa primeira pergunta hoje já é sobre isso. Pode soltar aí, produção. Nossa primeira pergunta é da Thalita, que assiste ao nosso programa direto de Campinas, São Paulo. Oi, semana passada vocês falaram que as notas de um violão são diferenciadas pelo seu comprimento. Mas como isso acontece se todas as cordas têm o mesmo comprimento? E quanto à sua espessura, elas são fixas para cada uma das 6? Ótima pergunta, Thalita. Gostaria de ter um violão aqui por perto para te responder. Na verdade, eu tenho algo bem melhor. Podem chamar ele, produção. Esse é o nosso músico profissional, Timóteo César, o irmão do apresentador, que veio aqui para mostrar seus conhecimentos musicais. Fala, Timóteo, meu saudoso, como você vai? Opa! Tudo em cima. Como que você vai, barra pesada? Quanto tempo não nos vemos? Tudo ótimo, Marmita. É maravilhoso recebê-lo aqui. Obrigado. Eu é quem agradeço o convite. Eu conheço a seriedade aqui do trabalho de vocês aqui no programa, no telecurso Física no Sensweig. Bom, Timóteo, você não veio aqui só para contar prosa. Será que você teria algum instrumento musical aí para nos ajudar a responder a pergunta da nossa amiga Thalita? Mas é claro que sim. Veja só, quando eu coloco o dedo aqui e toco essa nota, eu estou diminuindo o comprimento da corda, né? Porque quando eu toco, somente essa parte da corda do violão que vibra. A que está à direita do meu dedo não vibra. Isso mostra que, na verdade, quando pressionamos uma casa do violão, efetivamente diminuímos o comprimento das cordas. Sobre a espessura, se eu deixar todas as cordas com o mesmo comprimento, apertando, digamos, a terceira casa, por terem todas as espessuras diferentes, cada corda vai tocar uma nota diferente. Como podem ver, quando move os dedos aumentando o comprimento das cordas, o som fica mais grave. Quando ele muda de uma corda mais embaixo para uma corda mais em cima, o som também fica mais grave. E é assim que usamos o violão. Tendo as 6 espessuras diferentes nas cordas, basta variar o comprimento de cada uma com os trastes, colocando os dedos nas casas. Nossa próxima pergunta ainda tem a ver com esse assunto. É do Marcos, de Caratinga, Minas Gerais. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui descansando depois do almoço e aproveitei para assistir a última aula. E eu não pude deixar de reparar que as notas também mudam quando a gente afrouxa ou aperta as tarraxas do violão. Mas isso não muda em nada o comprimento ou a espessura da corda. Por que isso acontece? Outra ótima pergunta. Vocês estão lembrados da equação da velocidade de uma onda numa corda? Não? Coloca aí, produção. Vamos lá. A velocidade com que uma onda se propaga numa corda tem a ver com a tensão dessa corda, que é esse T na equação, e é a força com que a corda está esticada.
e com a densidade linear da corda, que é essa letra grega na equação, o μ, que é igual à massa da corda dividido pelo seu comprimento. Exatamente. Quando apertamos a tarraxa, a corda se estica mais, aumentando essa tensão na equação, e a velocidade aumenta. Lembrando da equação Wheeler-ferida, o que deve acontecer com a frequência do som? Aumentar. O comprimento de onda não muda, porque estamos tocando sempre o harmônico fundamental da corda. Então o lambda da equação sempre vai ser igual a 2 vezes o comprimento da corda. Ou seja, o lambda é fixo. Então se a velocidade aumenta, a frequência que está do outro lado da equação também deve aumentar. Revisando então, a nota fabricada no violão tem a ver com a tensão da corda, a densidade linear, o comprimento e a espessura dela. Legal demais, isso é verdade, mas temos que tomar cuidado aqui. Falamos que a nota depende da espessura das cordas por conta do violão ser assim. Mas isso acontece porque a espessura muda a densidade linear da corda. Exato, Timóteo. Aliás, isso é uma coisa curiosa, porque quem é músico sabe, quando a gente entra numa sala com ar-condicionado, ou quando o dia esquenta demais, tipo hoje, o violão costuma desafinar, por conta da dilatação térmica, que muda a tensão na corda. Mas o curioso é que esse é o mesmo motivo que explica por que cordas novas desafinam tanto quando tocamos elas. Elas não conseguem sustentar a tensão que colocamos na corda. Então essa tensão estica a corda, igual um elástico, até que ela deforme e consiga sustentar a afinação. Respondido, Marcos? Excelente. Agora vamos ouvir a Júlia, que fala lá do Espírito Santo, de Iuna, bem do interior. Eu sou a Júlia, eu achei isso tudo que a gente viu muito bacana, muito legal, mas o que eu queria saber mesmo era como são produzidos os diferentes harmônicos da corda do violão e como que eles interferem no som do instrumento. Harmônicos é comigo mesmo. Vamos ver aqui, se eu tocar a corda Mi solta, eu produzo um Mi, mas se eu colocar o dedo no meio da corda, o que acontece? Você está dividindo a corda ao meio, então deve produzir o segundo harmônico, com o dobro da frequência do primeiro. Exatamente. Vamos acompanhar esse afinador, que mostra a frequência da nota. Primeiro, temos o Mi a 82 Hz. Quando toco o segundo harmônico, fazemos o Mi a 1 oitava acima, a 164 Hz. Estão vendo? Para os outros harmônicos, como é que fica? Basta eu colocar meu dedo sobre a terça parte da corda, para o terceiro harmônico. Por quê? Porque assim você está dividindo a corda em 3 partes. E esse ponto será necessariamente um nó, formando assim um terceiro harmônico, com o triplo da frequência do fundamental. Exato, se o fundamental está a 82 Hz, então o terceiro harmônico está a 246 Hz, como mostra o afinador. Seguindo a mesma lógica, podemos fazer o quarto e o quinto harmônico. E as frequências deles são 4 e 5 vezes a do fundamental, 328 e 410 Hz, justamente o que vemos no afinador. Magnífico. Agora sobre o timbre, toca a nota Mi a 164 Hz nas 3 cordas de cima. É a mesma nota, tocada em cordas que são feitas do mesmo material, mas o timbre é levemente diferente, depende da corda. Se analisarmos cada uma delas no aplicativo Spectroid, vemos que os picos de cada uma das frequências é nos respectivos harmônicos da nota Mi. Mas apesar de todas as 3 cordas darem os picos das mesmas frequências, não são com a mesma intensidade. Ou seja, o timbre é a combinação dos harmônicos da nota, que chamamos de série harmônica, e da intensidade com que cada harmônico aparece na série. Perfeito. Agora, direto de Ubá, a melhor cidade de Minas, quem pergunta pra gente é o Gustavo. E aí, pessoal, tudo bem? Tava dando uma pausa aqui e pensei numa coisa. Qual que é a diferença entre esses sons que a gente escuta e esses ruídos aí? E também, aproveita e me responde, qual que é a diferença entre o som dos instrumentos que a gente tem de sopro, dos instrumentos de corda e dos instrumentos de percussão? Me diz aí, aproveitei minha pausa aqui para ajudar. É verdade, Gustavo. A única diferença é que as notas musicais são ondas periódicas, enquanto o ritmo, esse som de percussão, por exemplo, bater de uma palma, são ondas não periódicas. Aí, meu amigo, aqui no YouTube, o David Bennett fez um vídeo mostrando isso. Olhem só.
Well, we can do the same thing in reverse. This is a quarter note kick drum pulse at 160 BPM. Now, see what happens if we gradually increase the tempo of this pulse. At some point as we increase the tempo, our ears stop perceiving that pulse as a rhythm and begin perceiving it as a pitch, because rhythm and pitch are the same thing. Maravilhoso! Dê uma olhada nesse vídeo depois. Ele vai estar linkado aqui na descrição. Mas vocês entenderam a diferença? Enquanto os instrumentos de percussão não produzem esse som periódico, os instrumentos de sopro e de corda produzem. Sim, isso é porque mantemos a estrutura deles, seja o ar ou as cordas, vibrando por muito mais tempo do que a pele de uma bateria, por exemplo. Essa periodicidade é que torna as notas musicais identificáveis para nossos ouvidos. Certo. Agora a última pergunta, vindo do interior de Viçosa por uma dupla, Bia e Johnny. Essa daí é difícil. Oi pessoal, eu e o Johnny somos grandes fãs deste telecurso. Agora, quando mostram as ondas, sempre mostram aquelas ondas senoidais, mas vocês também falaram que o formato da onda de som altera o timbre do som. Então minha pergunta é, se todas as ondas são senoidais, como isso pode alterar o timbre? Excelente pergunta. De fato, é tudo senoidal, que significa que tudo parece com uma função seno. Mas calma lá, porque não é porque os harmônicos das cordas são senoides que significa que quando tocamos ela, o resultado também será uma função seno. Lembra de quando falamos do timbre? De ele ser a combinação da série harmônica daquela nota? Então, o que está acontecendo é que o timbre é a soma de várias funções seno, com frequências angulares diferentes. Exatamente. Vamos ver esses gráficos que nosso estagiário preparou. Este é da função seno, com uma frequência. Agora, podemos somar uma função seno com o dobro da frequência, seguindo a série harmônica da nota. Viu como muda? Se somarmos até o quarto harmônico, ou seja, o terceiro e o quarto, o gráfico não tem mais nada a ver com uma função seno, mostrando que não é porque as coisas são senoides que o resultado também deve ser. Justamente, podemos ir além e alterar não só as frequências, mas este número que multiplica cada um dos senos, que tem a ver com a intensidade do harmônico do som, como já vimos no espectroide. Viu só? Se mudarmos a amplitude de um harmônico, o resultado final muda consideravelmente. Olha aí na imagem. Pois é, Big Timothy. Isso mostra que realmente o som é muito louco. Partindo só de senoides, chegamos a formatos de onda muito mais complexos e malucos. Mais alguma pergunta? Não. Então eu vou aproveitar aqui que eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. É sempre bom revê-lo, meu irmão. Digo mesmo, Timothy. Sucesso para você na sua carreira musical, viu? Que tal um cafezinho agora, hein? Só se for agora. Damn good coffee.